a nosso Morning Call, tá? E eu vou pedir para vocês que também, né, só informando, quem está em outros canais, que nós temos no canal do YouTube Mestres Derivativos muito conteúdo, tá? Realmente temos muito conteúdo lá e vale a pena você visitar o nosso canal Mestre dos Derivativos. Bom, hoje eu começo a ver, né, cada vez mais que o mercado ele é tão dinâmico que qualquer coisa que você vá fazer rapidamente, ou ele se defasa, ou ele dá uma boa melhorada na estratégia e depois ele começa a piorar. Então, as estruturas que costumamos estudar, que são estruturas fixas, há uma borboleta, uma trava horizontal de linha, começa a passar por uma necessidade de revisão, tá? Quando começaram a vir as primeiras opções semanais, não foi à toa. Isso não foi à toa. Isso aí começou uma pressão muito grande por opções semanais a partir lá de 2008. 2008, lá nos Estados Unidos, começa a ter um movimento, o pessoal exige que tenham opções semanais e começaram com algumas ETFs de maior valor. Aquelas que o pessoal já estava acostumado a operar ou então o seu equivalente, que seriam os contratos de SP500. O SP500, né, ou como o pessoal faz, né, os mais chiques, SP500, tá? Eu acho bonito, é bonito, acho legal, mas a gente chama por SP500. Né? O SP500 ele é um índice em que ele exclui empresas de tecnologia. Ele é, vamos dizer assim, que o SP500 ele pega assim vários setores, né, vários setores da economia americana e preferencialmente aqueles do setor tradicional. Tá? Você tem o índice da Nasdaq que são composto por mais por empresas de tecnologia. E como nos últimos 10 anos, né, é inegável que a tecnologia avançou muito, muitos ativos ganharam muito valor. Tá? Mas ainda o foco do americano tradicional é a indústria tradicional, é o SP500. E o SP500 ele tem uma característica muito interessante, o SP500. Ele é o contrato do SPX, que é o do SP500 grande. Tá? Você tem lá um contrato do SPY. O SPY, né, SPY, ele é um contrato já menorzinho. É um contrato aí mais para o pessoal, né, que está começando. Né? Mas os grandes contratos, onde são fechados grandes negócios, é nesse ativo chamado SPX. Tá? Então o SPX, eles são big players. São players muito grandes mesmo. Então no SPX é interessante que a forma como é colocado, a forma como as opções foram colocadas, foram lançadas, homologadas, ela permite realmente grandes operações de tesouraria. Tá? Olha só, nos Estados Unidos, se você pega qualquer um desses ativos que nós operamos, fora o VIX, o SPXL, né, vou colocar aqui do lado, quem gosta de acompanhar, SPXL, né, o TQQQ, tá, o TQQQ é o próprio QQQ. Né? Então vamos lá, quando você pega esses ativos aqui tradicionais, tá, olha só, o SPXL, né, você pode também procurar pelo SPY, né, que é o contratinho do SP500 e esse daqui é da Nasdaq. É uma coisa muito interessante. O TQQQ é um dos ativos com maior liquidez lá nos Estados Unidos, que é a Nasdaq vezes 3. Entretanto, o o SPXL, que é o SPY vezes 3, ele já é bem fraquinho de liquidez. Podemos entender por quê. Olha só, quem vai aplicar no SP500, ele é um cara tradicional, ele é um investidor tradicional. Ele não gosta de alavancagem, isso é alavancado. Agora, o QQQ, ele já é um investidor arrojado, então ele curte uma alavancagem. Então, o TQQQ tem muita liquidez. Só para vocês terem uma ideia, o TQQQ tem mais uns 30 vezes mais liquidez que o SPXL. Só para vocês terem uma ideia. E esse é da indústria tradicional, esse daqui é da indústria de alta tecnologia. Nós vamos voltar aqui para o SPX. O SPX, o contrato dele é grande, 5 mil e pouquinhos pontos, né, cada unidade, né? Se for pegar aí, se comprar aí 100 unidades, por exemplo, nossa mãe, 100 unidades vai dar quanto? 5 mil dólares vezes 100, né? Dá 5 mil
das 500 mil dólares. É muito pesado, é muito pesado. Tá? Se você comprar lá 100 unidades lá. Tá? Mas ele apresenta, tá? Ele é onde, como eu falo, onde ele tem grande liquidez. E tem umas características, enquanto que todos os ativos, praticamente, as suas opções são opções, tanto call como put, são opções americanas. Pode exercer a qualquer momento. Então, como pode exercer a qualquer momento, todas elas carregam algum tipo de prêmio de carrego. Então vamos lá, pegar aqui um exemplo qualquer. Você pega qualquer ativo lá, um ativo que está R$ 40. A put do 60, a put do 60, beleza. A put do 60, para você rolar, com certeza ele deve ter algum prêmio. Pode ser pequenininho, mas vai ter. Porque é uma opção americana. Uma opção americana, podendo exercer a qualquer momento, ela tem que ter um extrínseco razoavelmente bom comparado com uma europeia. A europeia pode ser intrínseco, né, até negativo. Tá? E é justamente aí que as tesourarias entram. As tesourarias entram, eles entram pesado, né, em operações do SPX, do SPX. Quem tiver curiosidade, quiser estudar mais sobre esse ativo, tá, você vai lá, tá? Nós não temos o curso sobre esse ativo, tá? Tem aí a última vez que eu dei treinamento sobre esse ativo aqui, sobre essas opções, foi mais ou menos aí há um pouquinho antes do Covid, né? Lá em, acho que foi setembro, outubro, não lembro, faz um tempinho já, de 2019, né? Quando veio um banco americano, mandou, né, 6 pessoas aqui da mesa para receber um treinamento sobre o SPX. Tá? Eles estavam interessados em ter mais conhecimento, bom, eles se viraram, tá? Eu acho que essa é a parte legal, né? Falei, olha, eu só falo português, aí eles trouxeram lá um intérprete. Foi legal, né? Era um pessoal bem esclarecido, né? Primeiro, era um pessoal que não tinha preconceito. Era um pessoal que não era preconceituoso. Chegou, né, o CEO deles mandou lá um e-mail para mim, perguntou se eu não podia dar um treinamento para algumas pessoas lá da equipe dele. Eu falei, olha, eu não consigo ir até aí, eu não pego avião, né? E acho que é melhor você procurar uma outra pessoa que, bom, pelo menos fala inglês fluente, né? Falei, não, isso aí não é problema. Mandamos intérpretes, tradução simultânea, temos bons tradutores aqui. Bom, beleza. Aí eu falei que eu não ia para lá. Falei, não tem problema. A gente manda aí, a gente pega um período de feriado aí, você precisa de quanto? Fala, pelo menos aí de uma semana, né? Pegar aí todo dia umas 3 horas. E aí eu tentei respeitar para que eles não perdessem o pregão. Eles ficavam no hotel trabalhando lá no período de pregão deles, né? Aí depois eu dava um treinamento para eles. E uma coisa que eles estavam pedindo era justamente o seguinte: se havia alguma forma, né, de você fazer uma estrutura em que eles aceitam a compra do papel dentro de uma determinada faixa, mas eles gostariam de poder ter um ganho muito significativo na baixa. Pois é, né, gente? Quer dizer, o cara quer ficar com papel e quer ganhar na baixa. Né? E eles achavam que eles não estavam tendo uma ideia assim, porque sempre que nós queremos apostar na baixa, ou então fazer uma operação assim de que você seja, como o pessoal gosta de falar, antifrágil, você tem que pagar por ele. Pois é. As operações chamadas de antifrágil, todas elas você faz o quê? Você gera uma assimetria operacional, uma simetria operacional. Aquela em que se mexer muito para um lado, você tem muito a ganhar. O grande problema de qualquer operação que eles chamam de antifrágil, quando você vai falar de antifragilidade, o pessoal fala assim, aí tem o pessoal que tem uns clichês, né? Gama comprado, sempre gama comprado, sempre gama comprado. Compre put, compre put, compre put. Pois é, então você já tem os clichês prontos. Então vamos tentar entender se esses clichês dos antifragilistas, eles fazem sentido. Tá? Bom, vamos lá. Quando você quer apostar na alta, você paga um baixo prêmio. O prêmio para você apostar na alta, ele é mais baixo do que apostar na baixa. Pois é, então se você for ficar comprando put para proteger a sua carteira, você vai gastar grana. Você vai gastar, tá? Tanto que o pessoal que mais apregou antifragilidade, principalmente os alunos, os grandes influenciadores aí, que falam muito sobre esse assunto, né? É um pessoal que eles têm uns clichês muito, muito bem preparados. Não, compre put, porque uma hora, né, você vai dar um desastre aí, né? Só que lembra no Covid, eu não lembro de ninguém que chegou e falou,
comprei um Civic aqui com a grana que eu ganhei aqui das opções, que eu estava comprado em pozinho, estava comprado em put, OTM, tá? Não vi ninguém falar isso daí, tá? Não vi gente falar assim, poxa, mudei de vida, olha gente, au revoir, tô indo aí para as Bahamas porque já tenho o suficiente para o resto da minha vida. Não vi ninguém falando isso daí, inclusive nas grandes quebras, em 98 e em 2008, eu também não vi ninguém ganhar muita grana com a queda. Já vi gente que ganhou alguma coisa, ganhou alguma coisinha, deu um pouco de sorte, mas aquelas pessoas, olha, esse lance de você apregoar que vai dar porcaria, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, olha, desde que o SP500 estava 2.400 pontos, 2.500 pontos, eu ouvi essa história. Ah, porque a SP500 está na máxima histórica e blá, 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 blá. Até hoje eu estou ouvindo essa história e o negócio não cai. Bateu lá 5.300 pontos, deram uma batida até 4.700 e voltou. E voltou. Tá? Então o que acontece? As tesourarias, né, e de um modo geral, eles já entenderam isso daí. Mas o cara é de tesouraria mesmo, sabe? Não vale esse cara que, pô, o pai lá tem bilhões lá e vai lá e fica lá brincando de escritório, brincando de ensinar assim, olha, eu tenho aqui, eu vou te ensinar a ficar milionário, todo mundo pode. Não, não é todo mundo que pode. Não é, você tem que ter capital, tá? É que eu vou mostrar aqui o que eles fizeram lá. Então, o que aconteceu? Essa empresa, né, é uma research. Não, uma research é uma asset, sei lá o que é. Tá? Não sei exatamente qual que é a diferença lá nos Estados Unidos. Aqui é bem claro quem que é research, quem que é asset, quem que é gestor. Lá não sei como é que funciona lá a legislação. Bom, enfim, o caso é que eles precisavam saber um pouquinho mais, né, sobre estruturas do SP500. E outra coisa que eu aprendi com eles, eu falei, olha, mas não tem sempre gente que já trabalhou com essa estrutura e que pode dar um treinamento para vocês? Alguém que trabalhou numa mesa gigante, né? Sabe o que me falaram? Então, uma coisa muito interessante lá nos Estados Unidos. O cara que é aquele gestor top, 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 né? Bom, primeiro foi assim, esses gestores top, 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 primeiro que eles não dão treinamento. Não dão treinamento porque eles estão trabalhando num banco, estão trabalhando numa grande empresa, eles não vão dar treinamento, tá? Porque o contrato segura eles por conta disso. Ah, tá, eu falei, mas tem os que já saíram da mesa. Tem os que estão trabalhando lá numa empresa lá, sei lá, vamos pegar um exemplo, tá? Tá trabalhando lá no Citibank, saiu da empresa, vai montar o seu negócio, ou então tem uma asset pequena, mas que tem muita experiência, monta um fundo. Então, aí não tem muita essa cultura lá nos Estados Unidos, não. Porque, em geral, quando alguém sai de uma empresa, assim, que tem um cargo muito elevado, ele é um cara que é um ponto nevrálgico da empresa, ele não está muito disposto a dar treinamento. Ele falou que lá é difícil de você aprender na prática alguém que opera, né? Inclusive, na época que eles chamaram lá, eles só fizeram uma pergunta, assim, olha, você ganhou grana na bolsa ou você só dá aula? Não, ganhei grana. Assim, poxa, tem como você mandar algum documento? Pode ser declaração de imposto de renda, os DARFs pagos, sei lá, alguma coisa assim para a gente poder. Só para. Não é uma questão de desconfiança, mas só para dar uma autenticada aqui no seu, vamos dizer assim, né, no seu background aí. Eu falei, beleza, tá. Peguei lá, fui lá na Receita, pedi lá o que eu tinha pago lá de DARFs em 2008, que foi o ano que eu mais ganhei grana na bolsa. Peguei e mandei lá os DARFs lá com o carimbo da Receita, né, mostrando que realmente aquilo tinha sido pago, né, e, bom, enfim, tá? E também a declaração do banco, né, eles aceitaram lá e vieram aí. Então vamos ver o que esse pessoal veio aprender aqui, vieram de tão longe para vir aprender lá em 2019. Falou o seguinte, então eles estavam olhando assim que eles já tinham percebido que as opções do tipo europeias, elas tinham uma defasagem muito grande com as opções americanas. Tá? Eles até tinham o cálculo, só que o que eles não tinham em mente era o seguinte, tá? Será que existe alguma estrutura que ela é funcional, né, para operar curta com a longa? Eles estavam meio em dúvida disso daí. Então o que eles faziam? Só para vocês verem o que eles faziam, né, na época. Então eles faziam o seguinte, eles pegavam lá uma opção, né, esse era o modus operandi dele. Né? O modus operandi era o seguinte, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, aqui, vamos supor que aqui que o SPX estivesse aqui 4.000 pontos. 4.000 pontos. Tá? Então o SPX estava 4.000 pontos. Aí rolava o seguinte, assim, olha, a gente fazia o seguinte, nós vendíamos, tá, uma put, né, em torno aqui de mais ou menos 4.500 pontos.
4.500 pontos para um ano. E comprava uma put, tá, de 4.500 para 5 anos. Tá, beleza. Então essa era a operação base deles. Era a operação base deles. E a pergunta é o seguinte, eu falei assim, tá bom, mas por que 4.500 pontos? Podia ser assim, 4.600, 4.700. Qual que é o critério? Então o critério é o seguinte, era o que? Zero extrínseco. Tá certo? Então era um de zero extrínseco e que essa operação fosse zero cost call. Então ele pegava lá um ponto lá, X lá, que dava o zero de extrínseco. E essa é a única operação que eles faziam. Eles não faziam nenhuma outra operação nesse sentido aí. Assim, mas essa operação é boa, porque se é zero extrínseco, se der porcaria, você vai pagar uma diferença aqui, porque a put curta de um ano vai valorizar, vai zerar o extrínseco, e se cair muito forte, esse cara aqui, ele vai perder extrínseco. Ele vai com extrínseco levemente negativo, fizemos lá as contas lá, dava mais ou menos aí, se o SP500 que estava 4.000 pontos, viesse para 3.000, ele ia ter que pagar mais ou menos aqui na época, aí, mais ou menos 500 pontos. Então, limitava a perda dele a 10% do valor aplicado. Né? E a vantagem é que se o mercado chegasse aqui perto aqui dos 4.500 pontos, esse cara virava pó, você ganhava essa put aqui por quase 4 anos, podendo fazer hedges assim, múltiplos em cima dele, porque o vencimento é diário lá. Né? Então, ele falou assim, essa operação ela é boa. Ele falou assim, ele falou assim, fazer essa operação e estava dando muito certo, né? Ele falou que só tinha um problema essa operação. Essa operação para os clientes que já estavam na base deles, estava ótimo. Estava ótimo, porque o cliente da base dele foi ao longo do tempo acumulando essas puts. Então tinha gente com put para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então para esse cara entrar numa nova operação, ele já tinha o estoque antigo. Mas quanto tempo que seus clientes ficam com você? Tinha cliente de 20 anos lá, de 15 anos. Né? Então aí ele falou assim, o meu problema é o seguinte, quando chega um cliente aqui, eu não consigo captar ele. Por quê? Porque para eu pedir para ele fazer um negócio desse, então o SP500 hoje está 5.200. Para eu pedir para ele fazer isso na faixa dos 6.000, eu não sei se ele se sente confortável, porque aqui se cair, ele já tem uma perda instantânea. Pois é, então esse era o grande desafio dele. Como trazer uma operação para o cliente que começa agora. Que foi esse, na verdade, foi um grande desafio do SOXL, né, do SOX. Então, o que aconteceu lá no SOX? O que eu fiz? Claro que a gente já sabia, mas mais ou menos, quais eram as melhores operações. Mas você vai fazer vários testes, tá? Inclusive quem é membro aqui do canal ou fez o curso lá do Infomoney e do VIX, tá? Vocês têm disponível aí os vídeos aí nos grupos. Tá? O grande problema do SOX não é você ganhar grana. É o que eu falo. O cara que entra agora, como que ele vai começar a ganhar? Porque como eu já estava no tempo, o que aconteceu? Eu fui fazendo as operações e hoje eu tenho put para quase um ano do SOX. Só que a put de um ano, longa, ela é muito barata. Mas ela foi comprada com o quê? Com uma assunção de risco, tomei um risco inicial na operação, tá? E esse risco foi se diluindo e depois de mais ou menos 3 meses levando chumbo, calor e porrada para todo lado, né? Eu fui alongando, né? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, esse SOX, a gente está com ele desde 31 de janeiro. Desde 31 de janeiro montamos a posição, que inclusive é pública, a gente mostra, né, como é que está a posição. E daquele momento para cá, a gente esperou o mercado cair mais ou menos 20% para começar a entrar, o mercado cai mais 20%. Do ponto que a gente montou lá as posições, que maximizava na faixa do 48 dólares, ele chegou a 29 dólares e depois ele voltou para em torno de 39, 40, agora ele já entrou no lucro. Ou seja, conseguimos suportar uma queda de em torno de 18% e não perdemos dinheiro. Então, o modelo mostra-se muito bom. O problema é que esse modelo ele funciona para quem já está na posição, quem foi fazendo rolagem. E esse era o grande desafio dele. Hoje, tá, o meu cliente que já está 5, 10 anos, e ele já tem um estoque de put dos anos anteriores que ele ganhou, para ele é muito fácil, porque a gente faz umas alavancagens, então ele está comprado lá em 500 unidades, isso daqui, na longa, né? Nas opções longas, distribuído 1, 2, 3, 4 anos. Então ele tem lá um poder de recombinação muito grande para montar as novas estratégias.
Eu até lembro de um dia lá que o professor Roxo falou um negócio. A gente estava lá numa reunião, né, discutindo estratégias. Eu expliquei para ele de uma estratégia que um cliente tinha feito e que simplesmente aquele valor que ele tinha colocado inicialmente, que não era uma coisa muito grande do patrimônio dele, depois de mais ou menos um ano e meio, aquilo representava quase 30% do patrimônio. Tinha crescido absurdo o valor. Tinha crescido acho que umas 12 vezes, alguma coisa assim, né? E aí ele falou assim, mas por que consigo fazer isso? Olha, eu estou fazendo essa operação. Ela falou, mas essa operação tem risco, tem muito risco. Ele tem muito risco. Só que como ele tem a opção longa como residual, ele levou aquilo em consideração como hedge e foi fazendo as alavancagens monstruosas. Aí o Roxo falou uma expressão que eu até hoje nunca esqueço. Assim, cara, quando você já tem, você opera com lucro, a história é outra. Porque você pode ficar dobrando indefinidamente. Pois é. Então tem essa questão aí. Então nessas operações aqui vai funcionar quem já está. Assim. Aí o desafio é, e quem não está? Como é que eu faço o cara entrar, né? Para o cara que está entrando, como é que eu faço? Então esse era o treinamento para isso daí. E olha, gente, eu ganhei uma graninha lá no treinamento, viu? A empresa lá foi lá 5 dias de treinamento, 3 horas por dia lá, eles pagaram lá, né, 20 mil dólares lá. Até podia ter negociado um pouquinho mais aí, porque só que eles gastaram de passagem. Mas enfim, eu tava realmente, para mim foi uma experiência muito boa ter trabalhado com uma empresa americana, assim, dar treinamento. Eu nunca tinha dado treinamento para empresa americana, né? Eu já tinha feito trabalhos com empresas americanas, mas assim, treinamento de mesa, nunca tinha feito, né? E eu vi uma característica muito interessante. Cara, eles são assim, eles são muito focados naquilo que eles sabem fazer bem. Eles não pensam assim nem um pouco fora da caixinha. Porque aquela operação, essa operação que dá certo quando o mercado sobe, acho que é bem simples. Com uma put de 5 anos, vende uma de 1 ano, cara, é bem simples. Subiu, você tem 4 anos de hedge aqui, nessa faixa de 4.500 pontos. Isso daqui foi feito mais ou menos, né, essa operação aqui de 4.000 pontos, né, foi feita há mais ou menos um ano e meio atrás. Estava mais ou menos esse preço aí. Tá, e agora está 5.200. Aqui virou pó, esse cara aqui virou pó e você tem esse cara aqui. Esse daqui hoje, ele vale mais ou menos em torno de 300 e poucos pontos. Se você for pegar 300 e poucos pontos aí, né, 300 e, uns 400 pontos mais ou menos, você vai dividir pelo valor, dá quanto? Quase 8%, gente. Quer dizer, o cara ganhou 8% sem botar dinheiro. Pegou dinheiro, treasury, e ganhou mais 8% nessa operação, sendo que o seu risco máximo aqui, né, a gente estava fazendo as contas desse risco máximo, é em torno lá de 400, 450 pontos. Então, quer dizer, foi mais ou menos no cara coroa, meio a meio, ganhou. Tá? Porque também o SP500 subiu. Agora, quem entra agora? Como é que você vai fazer? Esse era o grande problema. Então, vamos lá. Aí, olha só, como eu falei, são muito focados. Então, essa operação era padrão da mesa deles. Eles só faziam isso daí. Faziam só isso, não. Tinham outras operações. Aí eu falei assim, olha, aí eu peguei um negócio super simples. Eu falei, olha, é o seguinte, o que acontece com uma opção muito dentro do dinheiro? Inclusive, vocês que estão aí, vocês que querem estudar um pouquinho mais, né? Dá uma olhada, faz o seguinte. Vai lá nesse site aqui, digita isso, SPX Options, né, Bar Chart. Bar Chart, tá? Então vocês vão lá, digitam isso daqui. E aí vai aparecer esse site do Bar Chart que é gratuito. Então você vai lá, né? Ele vai pedir lá para você o que você quer aqui. Então você vai colocar lá, né, tem lá, né, perto do dinheiro. Você vai colocar lá mais ou menos 50, né? Então tem lá o mais ou menos 50, você vai lá digitar esse mais ou menos 50, ele está lá no veja todos os filtros, né? All filters, alguma coisa assim. Tá? Aí você começa a olhar lá. Aí você vai lá para 2029. Você vai ver lá que a put do 2029, a put lá do 8.000, tá? Do 8.000 pontos, né? Tá mais ou menos 1.600 pontos. Tá mais ou menos assim, 1.600 pontos. E quando você pega a put do 8.000 para 2025, 2025, isso aqui é janeiro, tá bom? Você vai ver lá que tá mais ou menos 2.400 pontos. Tá? Você vai ver que tá mais ou menos, né, esses valores aqui. Então, assim, nossa mãe, esse cara aqui é 800 pontos mais barato que esse? Sim, 800 pontos mais barato. E aqui tá 5.200.
né? 5.200 aqui, o SP500. Então olha só, você tem uma diferença muito brutal aqui de 800 pontos. Eu sou muito mais barato. Então qual que é a ideia? Né? Olha, aqui, no meu entendimento, acredito que um booster inverso aqui funcionaria. Você vender uma da curta e comprar uma e meia da longa. Você vende uma da curta, compra uma e meia da longa. Isso assim. Pô, mas aí o negócio fica ruim. Por quê? Porque você está mais comprado que vendido. Se o mercado subir, você vai perder grana. Mas aí quando eles olharam isso daqui, eles simplesmente colocaram lá no computador dele, naquelas plataformas de ensaio, falaram assim, nossa, mas é muito interessante a curva. Eles foram lá, colocaram lá no computador deles lá de ensaio, e viram e falaram, nossa mãe, o cara, aí falou assim, o cara quase começou a chorar, pô. Mas isso aqui é muito simples, meu. Por que nunca ninguém pensou nisso, né? Aí eu falei assim, e por que vocês nunca tentaram, assim, meio fora do valor? Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, por que vocês nunca tentaram, olha, você está fazendo isso no 4.500, o papel está 4.000, você já tentou dar uma olhada como é que estão as cotações dos 5.000, 5.500? Os caras falam assim, cara, a gente nunca pensou em fazer isso daí. Porque nunca pensou em fazer isso, porque olha só o que acontece, tá? É muito claro para eles, né, para a maioria dos players, do pessoal de tesouraria americano, né, que trabalha em tesouraria, é o seguinte, que você não vende opções abaixo do intrínseco. Quando o preço está abaixo do intrínseco. Mas por quê? Porque isso é uma doutrina. É uma doutrina. Então eu falava assim, olha, se eu pegasse aqui dos 6.000 pontos aqui na época, se eu pegasse daqui dos 6.000 pontos, ele ia... Bom, o papel estava 4.000. Então dos 6.000 pontos, a put curta, a de um ano, né? Então, ó, 6.000 menos 4.000 dá 2.000 pontos. Então estava mais ou menos 1.850 pontos. Tá? E o de 6.000 pontos para 5 anos estava mais ou menos 1.300 pontos. Então estava nessa situação aqui. Ele falou, eu não vou vender esse cara aqui. Eu falei, por que você não vai vender? Porque isso aqui está abaixo do intrínseco. O intrínseco seria 2.000 pontos. Então você veja como que é. Quando a pessoa ela já tem uma doutrina, isso impede a pessoa de evoluir e olhar outras estruturas. E quando eu falei para ele, olha, eu falei assim, olha, começa por aqui, olha. Eu falei assim, se eu chegasse hoje, né, lá da Polinésia, chegasse lá nos Estados Unidos, e o cara fala assim, pega essas estruturas aqui e monta alguma coisa. Eu só ia olhar esse preço aqui e vou, opa, peraí, eu acredito que esse papel vai subir. Eu acho que o SP500 vai subir dentro de um ano, vai subir pelo menos uns 10, 12%, que é o que tem subido anualmente. Então vamos lá, então esses 5.200 pontos são 5.800. Então esse cara aqui, que eu estou vendido, né, esse cara que eu estou vendendo 2.400 pontos, se isso daqui for para 5.800, né, 12, 13%, quanto que vai valer isso? 5.800, esse cara vai valer quanto? 2.200, vai perder 200 pontos. Só que esse cara aqui, ele vai valorizar um pouquinho, porque vai ter passado um ano. Se você fizer uma curva simples de progressão, ele valoriza mais ou menos em torno de 250 a 300 pontos por ano, né? Porque ele vai perdendo o quê? Ele tem um intrínseco muito baixo, ele tem um extrínseco negativo, e ele vai se valorizando um pouquinho, pelo menos 300 pontos. Assim, isso aqui vai valer uns 300 pontos a mais aqui, se o papel tiver mais ou menos nessa faixa, mas se o mercado subir, então ele vai perder delta, mas ele vai se valorizar. Então provavelmente esse cara vai ficar mais ou menos na mesma faixa se ele subir mais ou menos até mais ou menos aí 600 pontos. Cara, o cara olhou para aquilo lá, pode fazer, só que essa operação não é definitiva. Nós vamos ter que olhar mais os outros pontos para ver se realmente essa sua estrutura vai ser realmente muito boa, né? Vai ser antifrágil, vai ter um ganho se houver uma queda muito significativa. E aí também percebemos o seguinte, que essa mesma condição aqui, se o cidadão pegar e comprar uma do 9.000, né, para 5 anos, ele paga mais uns 2.200 pontos. Então deve ter aí eu falei assim, deve ter alguma combinação. A gente foi trabalhando, estudando, e aí passamos aí grande parte do tempo não estudando opções, mas estudando uma matéria que ficou lá no segundo colegial lá atrás, análise combinatória.
que a análise combinatória, né, você vai olhando, vai fazendo os testes lá, você percebe que tem estruturas extremamente vencedoras, né? E isso daí é algo que a gente fala o seguinte: poxa, mas por que os caras não faziam isso daí? Pois é um negócio de doutrina. Se você já parte de uma doutrina do tipo, isso eu não faço, você tira bastante oportunidades da sua vida, né? Muito do que você poderia estar aí aprendendo, se desenvolvendo, acaba, né, não se consolidando porque você limita, né, mentalmente o seu progresso. Assim, não quer dizer que você tem que experimentar de tudo, né? Mas eu acho que de vez em quando é bom dar uma olhada nas doutrinas que a pessoa adota, do tipo, no longo prazo as bolsas vencem, né, todos os outros ativos, né? Então, isso é uma doutrina que funciona nos Estados Unidos, né? E é uma coisa recente, uns 20 anos para cá. Se você pegar o que aconteceu entre 1980 e 1990, foi assim uma perda de valor, de poder de compra dos ativos americanos impressionante, mas depois o jogo virou, né? Agora, se você se aposentou lá em 1980 e foi usufruir durante os 10 anos seguintes, você não se deu muito bem. No Japão também, quem se aposentou lá em 77, 78 estava milionário, passou lá 15 anos, ele estava o quê? Com um quinto, um sexto, né, do seu patrimônio, porque grande parte lá dos ativos japoneses se desvalorizou muito. O índice Nikkei veio de 40 mil pontos para em torno de 6.500 pontos. Então, esse lance aí de que no longo prazo você tem lá um ganho com a bolsa, isso é uma verdade americana de uns 20, 25 anos para cá. Tá? Mas acho que fica aqui um ponto aí para quem quer estudar um pouquinho mais, né? Vai aqui, né, no SPX, né? Vai lá no SPX Option Bar Chart, dá uma olhada lá nas puts futuras, tá? Nas puts futuras lá do 8.000 pontos, 9.000, mas 8.000 pontos, 6.000 pontos, você vai ver que tem grandes distorções lá, né? E que se você, por exemplo, vender uma curta, né, dentro do dinheiro para um ano, você consegue comprar muito mais longa, né? E no final acabamos fazendo um tipo de operação, uma operação que funciona mais ou menos assim. O cara entra, ele tira uma graninha do mercado, ele compra a mesma linha, então ele faz uma operação parecida com essa, mais ou menos isso daqui. Faz uma operação mais ou menos dessa natureza, e com esse troquinho que ele tem, esses 800 pontos, né, em torno de uns 400 pontos, ele investe em opções mais curtas de 2 anos, né, e levemente OTM, que elas são muito baratas. E aí, num caso de um desastre muito forte, ele está muito mais comprado, né, em opções, em séries de opções, né, tendo um gama muito grande. Eles ficam super contentes porque realmente é o que eles procuravam. Eles procuravam algum tipo de operação em que na alta eles vão ganhar mais ou menos perto do que ganha o SP500, né, ou até menos, não tem problema. Mas numa baixa muito feroz, o cliente dele não perde dinheiro, tá? Então isso era certo para quem já estava 3, 4 anos, já tinha 3, 4 operações dando certo, e com aí um grande estoque de puts a vencer em 2, 3 e 4 anos. Agora, quem entrasse naquele momento, era um grande desafio trazer, né, a informação, trazer uma estratégia em que o cara se sente confortável. Cara, assim, o que eu falo, as experiências que nós temos como professor, como orientador, facilitador, são experiências que estão no desafio do dia a dia, né? Do dia a dia. Então, a gente está falando lá do SOXL aqui, né? Que nós formulamos lá na verdade, quase que um retreinamento, né? Porque grande parte lá das operações com o VIX, agora que o VIX estacionou, não estão muito bem. Aí você não perde dinheiro. Só que o trabalho que dá não compensa muito, ganha muito pouco, está ganhando lá em torno de 0,5%, 1% ao mês, né, lá nos Estados Unidos, não é uma grande coisa, tá? Perdeu, não perdeu, porque quem fez lá a horizontal de dinheiro lá no 28 não perdeu. Não perdeu nada, sim, ganhou bem pouco. Aí avançamos, né, nos estudos do SOXL. O problema do SOXL é que ele exige muita manobra, né, por causa da sua volatilidade. Então aí tivemos que ir estudando para ver. Uma coisa é a gente operar, tá? Operar lá o meu dinheiro, operar o dinheiro lá da orientação para as ações, operar, isso é uma coisa. Outra é como é que a gente vai formular um treinamento para que as pessoas consigam, todo mundo que assista o treinamento, pelo menos 95%, 98% consigam reproduzir aquele resultado. Que essa é a parte que é mais difícil
da questão da educação. Porque tradear, de um modo, é fácil. Tradear, ganhar dinheiro na bolsa, se você tem um risco que você pode correr, é fácil. Quem é holder tem 1 bilhão, coloca lá 1 bilhão, vai pra praia. Coloca 1 bilhão, divide aí em... não precisa nem se preocupar muito, compra o Bova 11, vai. Compra as 20 principais ações da Bova 11, da Divo 11 está resolvido. Né? O problema é aí o cara que tem 20 mil, como é que esse cara vai construir a sua riqueza? Então, nós temos operações que praticamente não tem risco, basta você ter margem. Se tiver lá 10 milhões de margem para depositar, tem operações praticamente sem risco. Se der porcaria, você perde 0,1, 0,2, e se der certo, você ganha aí 0,3, 0,4 aí do seu patrimônio em relação ao todo. Só que se você vou pensar assim que você vai ganhar 0,2, por exemplo, vamos supor que você tenha 100 mil, 0,2 dá R$ 200 por mês. Então, R$ 200 por mês vale o seu trabalho? Pois é, então esse é um grande problema. Então nós temos que ter estruturas, estratégias que permitam para o cara que começa lá com 20 mil, 30 mil, consiga, né, dar um up, né, no seu patrimônio, e que o trabalho que ele vai ter seja significativo. Agora, esse daqui, o SP500, gente, desculpa, não dá para a gente operar. É muito grande esse contrato aqui, né? Você teria que ter aí algumas centenas de milhares de dólares para poder operar isso. E eu também, particularmente, eu não vejo um potencial muito grande nesse tipo de estratégia, assim, do tipo... Porque você tem que colocar muito dinheiro para você ganhar 6%, 5%, 6% numa operação em um ano. Então eu acho que é muito pesado. Só que quem já está fazendo isso aí há bastante tempo, fazendo aí umas travas, né, dessa natureza, que nem o cidadão me falou lá, essas travas de... eles vê lá mais ou menos, foi bem simples. Você só vê onde não tem intrínseco, onde dá zero cost call, e você monta a trava horizontal, né? Então... para esse cidadão aí, para quem já está fazendo isso, já tem estoques de put, é tranquilo, porque qualquer operação que ele faça, se derreter, as puts deles valorizam. Se continuar subindo, ele aumenta o estoque de put longa. Para esse cara não tem muito problema. Agora, e quem está começando agora? Tá? Quem está começando agora, eu também não sugiro essa operação. Vai lá no SOXL, tá? SOXL, né? Ele rendeu aí em torno de 6.000% nos últimos 5 anos. Ele tem lá um range, né, dos últimos 12 meses. O range dele aí foi de 13,57, e tem essa vol implícita aqui que gera o quê? Rolagens muito grandes aí, tá certo? Então é isso aí. Temos que pensar em como construir a riqueza partindo de um valor baixo, porque partindo com... E você já começa alguns milhões na conta, eu acho que é até estranho, né? É até estranho você falar assim, olha, eu vou te ensinar a ter R$ 1 milhão. Olha, meu pai me deu 300 mil aqui, recebi 50 mil da minha tia, montei, né? Depois de 3 anos eu tenho mais de 1 milhão. Pois é esse tipo de narrativa que nós temos por aí. Mas começar lá, né? Eu fico pensando assim, né? O que tem mais valor, né, num professor, né? É aquele que chega lá com um carrão super importado, aqueles super carrões lá, lá em frente ao centro de treinamentos, ou o cara que come lá divide lá a mesma barraca lá de cachorro quente lá. Então eu fico pensando, o que tem mais valor para você? Né? Se o que tem mais valor para você é como é que é? É aqueles quartos alugados de hotel que o cara fica lá tirando lá as fotos, né? É o cara que vai comer lá o mesmo pedaço de pizza lá, vai comer na sua mesma pizzaria, vai comer junto com você numa mesma barraca de cachorro quente, tá? Ou até mesmo, né, o mesmo PF no mesmo bar. É isso aí, gente. Então os valores de cada um, né, são valores que mostram, né, qual que é a sua ética, né, qual que é a ética que você adota e qual que é o seu caráter, tá bom, gente? Então é isso aí, bora estudar para vencer o mercado, tá? Aqui na descrição, no canal Mestres Derivativos, todos os vídeos, todas as lives, né? Na descrição tem uns blocos, né, de links, de compilados que vocês devem estudar. Então, quem está começando do zero, é o primeiro bloco, curso básico de opções, é gratuito. Quem já está um pouquinho mais avançado, você tem lá o segundo bloco de links, que é do treinamento imersão e opções. Tá? Eu pediria que 2 compilados vocês reassistam, que é gabarito de rolagem e treinamento de heads. O heads são 30 aulas, tá? O compilado tem 30 aulas, e eu quero que vocês estudem isso daí. Agora, quem está aí um pouquinho mais adiante, né, também é na sala mestre dos derivativos, você tem os compilados aí da sala mestre dos derivativos, você tem aquele link, né, dos compilados, tem
tem uma playlist só de compilados da sala mestre dos derivativos e tem aí o treinamento do renda contínua e progressiva. E quem está no plano tesourarias, né, vocês têm aí no último bloco de links, você tem lá os cursos de tesouraria de 2021, 2022 e de 2020, 2021 e 2022. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e, bom, segue a vida, segue o baile, vamos vencer o mercado.